Muitos se dizem Cristo, mas são todos mentirosos. Se alguém vier e disser que é o anticristo, poderá ser este o mentiroso? Porque Cristo já veio. Então qualquer um que se disser ser Cristo depois dele é mentiroso. Mas se alguém disser que é o anticristo, poderá este não sê-lo? Pois o anticristo não veio ainda. A última coisa que Cristo fez foi subir ao céu. Portanto, Cristo está no céu. Qualquer um que se apresente na terra alegando ser Cristo é mentiroso, pois sabemos que Cristo está lá em cima. Então, qualquer um que se manifestar na terra é mentiroso. No entanto, o anticristo não virá do céu, virá da terra. Então, nada impede alguém de proclamar ser o anticristo. E, de fato, ser ele. Muitos têm se feito falsos cristos e falsos anticristos. O que vem a ser esse falso? Cristo e anticristo são pessoas reais, são aquele que deve ser o que são. Mas o falso anticristo é aquele que se faz passar pelo anticristo e não é. E o falso Cristo é aquele que se faz passar por Cristo e não é. Aí o cristão fala: eu não quero nada com homem, meu negócio é com Deus. Mas você sabe de uma coisa? Se o homem não se manifestar, o seu Deus não desce. Pois então, se o homem não pode vir, isso retarda a descida de Deus. Aí Deus tem que ficar esperando o homem se manifestar primeiro para depois vir ele. Enquanto o homem não se manifesta, Deus fica ali esperando. Não pode ser a carroça na frente dos bois. Como podemos ler em Mateus 24, a partir do versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Isso foi o que Jesus disse. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo disse em 1 João 2, no versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, conforme podemos ler nessas passagens que foram mencionadas por Jesus Cristo e pelo apóstolo Paulo, acerca dos falsos cristos, dos falsos profetas e dos falsos anticristos. Embora ali não tenha falado falso anticristo, falou só anticristos no plural, mas só pode haver um. Não pode haver mais de um. Tem um que é verdadeiro, o resto está se passando por ele e não é. Porque se fosse, as profecias se cumpririam. Então, para alguém ser de fato o verdadeiro, não interessa se é Cristo ou se é anticristo, a profecia tem que se cumprir. Cristo, Jesus Cristo, na sua época, ele profetizou a própria morte dele e aconteceu conforme ele disse. Da mesma forma, a questão é que não pode haver qualquer um que se passe por Cristo é mentiroso, porque sabemos que a última coisa que Cristo fez foi subir ao céu. Então, se Cristo tivesse que se manifestar mais uma vez, terá que ser lá de cima. É olhando para cima que a gente vai ver Cristo. Não procure Cristo na terra, porque ele não está na terra. Ele está flutuando no céu, esperando o momento do anticristo aparecer para ele poder descer. Então, sem o anticristo, Cristo não desce do céu. Acabou. Já começa por aí. A ordem é essa: Cristo 1, Anticristo e Cristo 2.
A besta é a divisa entre os dois Cristo. E não é questão de dois, é como eu já falei, a questão do Espírito ter usado o corpo de Cristo, e aí trocou o Espírito, agora vai descer o mesmo corpo de Cristo com outro Espírito, porque foi trocado. Não é mais Jesus ali, agora é Jeová. É essa que é a questão que a fé bestiana prega. Né? Quando a gente fala do próximo Cristo, do segundo Cristo, não é que é dois Cristo, mas é o mesmo Cristo, só que ao mesmo tempo ele representa outro porque já é outro espírito que está ali. É como se usasse o mesmo corpo e fosse dar outra vida para ele, entendeu? É o que eu já falei em outros vídeos anteriores. Como pode o mesmo corpo ter duas vidas diferentes? Viveu de um jeito no passado e no futuro está vivendo de outro. Porque é outra pessoa que está controlando ali aquele corpo. Entendeu? Eu já expliquei isso, não vou ficar remoendo o mesmo assunto. Quiser entender, volta os vídeos lá atrás para mim não ficar repetindo, porque cansa. Só que explicar isso para o cristão vai ser uma tarefa difícil, porque ele não vai querer acreditar que Jesus saiu do corpo que ele tinha usado no passado, para habitar em cima de outro, né? Não dentro, em cima de outro, porque se fosse dentro, aí seria reencarnação, mas como não se trata de reencarnação, ele está usando o corpo de uma pessoa que já está ali, que vai representar ele, que no caso é o Jesus Júnior, são dois Jesus. A fé bestiana prega a existência de dois Jesus. O Jesus que é o Cristo, que foi, né? Porque agora não é mais, foi. A gente não está negando que ele foi Cristo, ele foi, mas agora não é mais. A questão aqui é daqui em diante não é mais. Não é que ele nunca tenha sido. As pessoas se confundem. Quando a gente fala que Jesus não é mais o Cristo, a pessoa pensa que a gente está negando toda a trajetória dele. Não está negando como um todo. Está negando daqui em diante. Daqui para frente, daqui para trás, ele foi. Daqui para trás, Jesus Cristo. Daqui para frente, Jesus ex-Cristo, porque não está mais em Cristo. Então é nisso que a fé bestiana acredita. No daqui para frente. Não é a trajetória como um todo. Aí entra naquela questão que lemos em Lucas 12, no versículo 10. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E também lemos mesmo trecho parecido em Mateus 12. A partir do versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século e nem no futuro. Por que isso? Porque a fé bestiana ela vai falar que Cristo trocou de espírito, que Jesus saiu para Jeová entrar no Cristo e descer como Jeová Cristo do céu. Então, a primeira blasfêmia já começa aí, falar que Cristo trocou de espírito, que já não é mais o mesmo, que já não é mais Jesus em Cristo. Então a primeira blasfêmia já começa aí. A segunda blasfêmia é a questão da terceira pessoa da Trindade ser o Espírito Santo. Para nós não, porque a gente não considera o Espírito Santo como sendo uma pessoa. Deus é Pai, primeira pessoa. Deus é Filho, segunda pessoa. Agora o Espírito Santo é o quê? Entendeu? Ele é Espírito, não tem como ele ser alguma coisa no sentido de grau familiar, entendeu? Então, no caso, o que se encaixaria ali é o homem neto. Não existe Deus neto, só existe Deus Pai e Deus Filho. Somente Deus Pai e Deus Filho. A partir do neto é o homem. Do mesmo jeito que não existe homem pai, não existe homem filho. Só existe Deus Pai, Deus Filho, e aí fechando a trindade, homem neto. Nós acreditamos no Pai, no Filho e no Neto. Aí o que entra o papel do Espírito Santo? A gente isentou, a gente exclui o Espírito Santo? Não. O Espírito Santo ele faz parte, ele é um complemento junto ao seu enviado. Ou seja, o Espírito Santo pousa em cima do mensageiro que Deus enviou, confirmando que foi enviado pela entidade maior. Ou seja,
Deus enviou seu filho. Então o Espírito Santo pousa em cima da cabeça do filho para provar que o filho é enviado de Deus, o enviado do Pai. O filho é enviado do Pai, o Espírito Santo pousa em cima da cabeça dele. Por isso pousou lá na hora do batismo, quando Cristo passou pelo batismo nas águas. Aí o Espírito Santo se manifestou em cima para provar que ele era enviado de Deus, ou seja, o Pai enviou o Filho, o Espírito Santo está ali para comprovar que ele é mesmo enviado. É como se fosse uma patente, uma confirmação. A mesma coisa o neto. Para comprovar que o neto é enviado do Filho, vai se manifestar outro Espírito Santo. Então nós da fé bestiana acreditamos em dois Espíritos Santos, sendo um que é a pomba branca, que se manifestou no batismo de água do Cristo no começo de sua carreira. Agora, ao contrário, vai se manifestar no final da carreira da besta, no lago de fogo, ou seja, o batismo de fogo da besta vai se manifestar o Espírito Santo, a pomba vermelha, para comprovar o quê? Que ele é o enviado do Filho. As pessoas não acreditaram no neto porque recusaram achar que o filho enviou ele. E desde quando o filho de Deus tem filho? Da mesma forma o judeu, desde quando Deus tem filho? Então, para o judeu, Deus não tem filho, só acredita em Deus. E o cristão só acredita no Filho de Deus, não acredita que Deus seja avô e que o Filho de Deus tenha filho. Entendeu? Que ele tem enviado. Porque da mesma forma que Jesus, como Cristo, foi enviado pelo Pai, agora ele está enviando outra pessoa para ser mensageiro. Mensageiro do mensageiro. Então, tipo, o negócio se desdobrou mais ainda. Mas não tem problema, se você quiser continuar acreditando que o Espírito Santo é a terceira pessoa, continue. Só que aí que tá, aí vai ficar um quinteto. Por que quinteto de pessoas? Porque é duas trindades, né? A primeira tríade, a primeira trindade é formada por Deus, que é completamente divina, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas da primeira trindade. Agora a segunda trindade, que é a segunda tríade, é mista, porque ela é composta pelo Deus e pelo homem. Aí fica Deus Filho, homem Neto e o outro Espírito Santo, ou seja, Filho, Neto e outro Espírito Santo, que é a segunda trindade. Então, se você quiser continuar acreditando como pessoa, acredite como quiser, mas isso não muda em nada, entendeu? A questão é Pai, Filho e Neto e dois Espíritos Santo. É nisso que o bestiano acredita. Mas para o cristão falar essas coisas que não entende, é blasfêmia, tá passando da Bíblia, isso daí não está escrito, tá passando do limite, quem mandou você falar isso? Da onde que veio isso? Com que autoridade você ousa acrescentar coisa? Como é que eu vou saber que é Deus que está falando em você? Beleza, continue duvidando, problema é seu, cristãozinho, se você não quer acreditar em mim, problema é unicamente seu. E sem contar o seguinte, às vezes que Jesus, quando foi preso, Jesus como Cristo no passado foi preso, teve que se apresentar para o sumo sacerdote Caifás e para o rei Herodes. Acusaram ele de ser herege e blasfemo. E os cristãos têm Jesus Cristo como o Messias verdadeiro, ele é o verdadeiro. Os judeus não aceitou porque não quis acreditar, mas para eles, Jesus Cristo é considerado um blasfemo, um herege. Por isso que eu falei, Cristo anti-lei, se opôs à lei, mas não se opôs no sentido de abolir, mas no sentido de cumprir. E é nesse mesmo objetivo que ele volta como besta, não para abolir Cristo, mas para cumprir. Anticristo é isso, não para anular o que Cristo fez no passado, mas para cumprir, para finalizar, para fechar tudo. Então você tem que entender que uma coisa foi a obra dele como Cristo, outra coisa é a obra dele como besta. São obras diferentes. Não tem relação, mas se complementam. E a mesma coisa vai ser hoje. O cristão, ele vai chamar o Jesus Júnior Besta, o anticristo, de blasfemo, de herege. Isso é loucura, essa pregação de doido dele aí, isso é coisa de homem, tá sendo usado pelo diabo, enfim, esse cara é louco, porque você ouve ele, é um doente mental, não sabe o que está falando, vai ficar prestando atenção nesse cara, não sabe o que está falando não. Enfim, vão falar um monte de coisa dele, aí cabe à pessoa que tem o discernimento de saber se o que ele está falando procede ou não de Deus. Aí depende, aí entra na questão, como a gente prega o duoteísmo, que é dois deuses, de que Deus você está servindo, de que lado você está.
Porque se você está do lado do Deus que ele prega, você tem que entender. Agora, se você não tá, aí sinto muito. Então, estamos em lados opostos e você não percebeu que lado você tá. Porque simplesmente falar que tá do lado de Deus, tá, qual Deus? Porque tem dois. Eu vou saber, entendeu? Só porque tá do lado de Deus, tá do lado da verdade, tá? Qual das verdades? Entendeu? Porque a pessoa pensa que é uma só e não é. Como eu falei, existe um universo lá fora esperando para eu existir e existe esse universo aqui que eu existo e preciso deixar de existir, preciso desencarnar. Não vou ficar aqui para sempre. Se você quer ficar, o problema é seu. Meu lugar não é aqui. Entendeu? Eu não quero nada com essa vida, entendeu? Quanto mais eu me adianto pro outro lado, que eu sei que uma hora ou outra eu vou ter que ir para lá, melhor. Entendeu? Então, eu fico vendo as pessoas quando morrem aí falam, nossa, que perda, perdemos. Não, você não perdeu. Daqui a pouco você vai para lá. Oxe, perdeu como se tivesse que ficar aqui. Não, daqui a pessoa que foi para melhor, daqui para melhor, foi para glória. Entendeu? Você que ficou, daqui a pouco você é o próximo. Entendeu? A pessoa que olha, a pessoa que faleceu, que morreu, daqui a pouco você é o próximo. Oxe, não perdeu não, ganhou. A pessoa tá te esperando ganhar do outro lado. A pessoa que foi pro outro lado tá lá rindo. Nossa, tá chorando por mim, eu tô aqui vivo. Não acredita em vida após a morte, tá se lamentando, porque a única vida que acredita é a vida que tá aí. Acha que tem que voltar para aí. Não, não tem que voltar para aí. Você que tá aí, tem que sair daí para vir para cá. Entendeu? Então, a pessoa tem, para você ver a direção que a pessoa tá, ela tá olhando para essa vida em vez de olhar para outra. Só que aí entra a questão. Quem acredita em um universo só, em uma única vida, em um único Deus, acredita que depois que morre vai para o plano espiritual, para o mundo espiritual, enfim, vai para o céu, vai para cima. Já o bestiano, que acredita em outro universo, para ele, depois que morre, vai para outro universo, ou seja, vai se encarnar no lado de lá. Encarnar no lado de lá. Prestou atenção no que eu falei? Outra vida material, no universo de fora. Entendeu? Então, enquanto que para quem pensa de uma forma unificada, que tudo é aqui, quando morre vai para o plano espiritual. Agora, para nós que é bestiano, quando morre vai encarnar em outro universo, em outra criação. Mas para fechar o início do vídeo aí, que eu acabei me perdendo e entrando em outros assuntos que nem era o propósito do vídeo, mas acabou saindo junto também. Podem existir vários falsos cristos, mas só um é o Cristo verdadeiro. Podem existir vários falsos anticristos, mas só um é o anticristo verdadeiro. Ponto. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais, @bem-vindos ao fim.